parte 2 aí, malvadões e malvadonas, da nossa ah, pequena série aí sobre como que funcionou o automobilismo na experiência soviética, certo? Bora então para a parte 2. Tô apelidando carinhosamente de comunomobilismo. E um aviso que eu esqueci de dar na primeira parte, né? Foi a melhor forma que eu encontrei de poder ilustrar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo dessa pequena pesquisa que eu fiz, em forma de slide, como se fosse aula aí do ensino médio, algumas aulas aí das cadeiras aí de primeiro e segundo semestre de faculdade. Mas aí acho que você sabe aí da regra não escrita, né? De uma aula com slides que a leitura do texto dos slides é opcional, tá? Então deixa com o pai aqui que eu vou falando pra vocês. Então, assim, ó, os primeiros eventos verdadeiramente organizados pelo governo soviético, tá? As primeiras formações de comitês especializados e dedicados para esse tipo de evento aí do esporte a motor, certo? Você teve uma maior diversificação, certo, dos eventos, em vez de só a corrida em circuito temporário, como eu falei no primeiro vídeo. Começou a ter eventos, alguns eventos diferentes, por exemplo, não ficou limitado somente a estradas pavimentadas, também foi se dado corridas em estradas rurais, certo? Arrancadas, aqui eu chamei aqui de arrancadas vai e vem, porque não é só essas corridas de arrancada que a gente vê hoje em dia, certo? Os famosos dragsters e as corridas só numa linha de um ponto até o outro. Na verdade, tinha que ir chegar até o ponto mais rápido que o concorrente e também retornar ao ponto de origem mais rápido que o concorrente, certo? A gente viu parecido aí, pegando aí pensando ali alguma coisa da cultura pop, fizeram uma corrida parecida no segundo filme dos Velozes e Furiosos. Quando eles foram disputar ali, uma corrida ali pra tentar pegar o carro de um outro pessoal lá desconhecido. O que aconteceu? Aí foi uma corrida, não foi só a corrida de um ponto até o outro, era a corrida até o ponto e tinha que voltar também. Que aí um ia no ponto e voltava, aí passava pro companheiro que fazia o percurso vai e vem. Certo? As corridas em estradas rurais e as montadoras pertencentes ali ao governo, todas elas, né, na verdade, alguns engenheiros foram se interessando em criar carros de quebras de velocidade. Ali, como mostrado na imagem, aquele ali é um modelo de corrida, mas na parte 1, no finalzinho da parte 1, foi mostrado esse mesmo modelo, o Gaz GL1, de 1938, aquela versão ali com a capota tapada, certo? Meio ovalada, justamente para tentar diminuir ali a resistência do ar para quebra de recorde de velocidade em via reta. Foi um carro ali que foi atingir isso nos anos 30, numa via pública, a velocidade de aproximadamente 180, 182 km por hora. Tá certo que na parte capitalista, né, vamos dizer assim, você tinha veículos dedicados às quebras de velocidade, você tinha os veículos já atuando no deserto de Bonneville, certo? Nos Estados Unidos, modelos geralmente do próprio Estados Unidos e também modelos da Grã-Bretanha, modelos de quebra de recorde de velocidade, mas veículos que já nos anos 30 já atingiam 400 km por hora. Em 1937 teve-se o caso famoso do Auto Union, o Auto Union de 1937, que atingiu ali mais de 420 km por hora numa via na Alemanha. Acabou custando a vida do piloto, né, o Berdin Rosemeyer, um dos melhores pilotos da época, né, do automobilismo pré-guerra, e que, curiosamente, apesar de correr para os alemães, era alemão também, mas se era dito de que ele não compactuava com o regime nazista. E surgiram-se até teorias da conspiração dele ter sido sabotado
após atingir a velocidade desejada, acho que era 427 km por hora, agora não lembro de cabeça, tem-se a teoria da conspiração de que o carro foi sabotado, que após atingir a velocidade, ele geraria uma falha, o que ocasionaria o acidente fatal dele. Tá? Mas isso aí é uma história aí, vamos deixar fora. O foco aqui é o que aconteceu na União Soviética, certo? E aí tem esse modelo, aquele mesmo modelo utilizado para quebra de recorde de velocidade dentro da União Soviética, tá? Cabe ressaltar. Adaptado a um modelo de corrida, um modelo ali considerado monoposto. Tá? Nessas épocas aí, de 1930 para trás, não era bem assim considerado como se fosse monoposto, tá? Porque muitos carros aí, incluindo principalmente na União Soviética, eram carros de rua, onde eram retirados paralamas, as lanternas, N coisas, N acessórios N acessórios inúteis para um evento de corrida. Aí se tinha até, por exemplo, alguns modelos Bugattis que tu olhava assim, é um modelo de corrida, por causa que é um modelo com as rodas expostas, porém com 2 lugares. E aí no segundo lugar via um mecânico junto, nesses eventos, dos grandes prêmios, certo? Aí já eventos em função do que foi falado na primeira parte, como complemento de treinamento para os militares, um laboratório de ensaio das montadoras, por causa que, a bem dizer, o propósito original do automobilismo é a questão do laboratório, certo? A questão do laboratório para testar os veículos, para testar a performance, mas também testar a durabilidade do veículo em si. Certo? E os desempenhos de cada peça também, das fabricantes de pneus, certo? Também das fabricantes de combustível, da questão da eficiência do combustível. Então o automobilismo tudo é um grande laboratório. Então o propósito original seria esse, e a União Soviética estava de acordo com esse propósito inicial. Mas eu vou falar em partes posteriores algumas características que fazem uma grande distinção de como tem sido até hoje o automobilismo no capitalismo, até os dias de hoje, e de como foi nessa experiência socialista. Algumas distinções que é importante ressaltar, certo? Aí todos esses eventos, obviamente, teve o estouro da Segunda Guerra, ok? E aí teve um hiato de mais de 5 anos, certo? Do estouro aí da Segunda Guerra, certo? E partindo pro pós-guerra, né? Sabendo-se, ok, os aliados venceram, né? Mas a União Soviética também saiu vitoriosa, certo? Até porque considera-se, né, a União Soviética nos lados da guerra também como os aliados, né? A Alemanha nazista, graças a Deus, derrotada, certo? E olhando aqui especificamente pro lado do automobilismo, teve-se um certo proveito em função dos espólios da guerra, certo? Houveram-se algumas, digamos assim, algumas tomadas de tecnologia, certo? Tecnologia de pessoal que detinha o conhecimento dessa tecnologia, é o que se tem na operação Paperclip, pro lado capitalista, pro lado dos Estados Unidos, né, que muito pessoal nazista foi poupado, e principalmente engenheiros, e aí tem-se aí o Werner von Braun, né, olá NASA. Mas também podemos dizer que a União Soviética, curiosamente na parte do automobilismo, teve a sua pequena versão de Paperclip. Vamos chegar num consenso em relação a isso, né? A União Soviética teve um pouquinho de Paperclip também. E da parte do automobilismo, graças ao Vasily Stalin, né, filho do Joseph Stalin, na época da guerra, era tenente da Força Aérea, piloto de caça, um carinha bem radical, por causa que ele era praticante amador de motociclismo, certo? Hóquei no gelo, já teve até em time de hóquei no gelo, né, da União Soviética, e ele também era um entusiasta do esporte a motor.
E ele teve o desejo, certo? E a pedido, assim, pedido pessoal para o seu pai, né, Joseph Stalin, de que se incluísse nos espólios tecnologia do automobilismo, certo? Porque ele queria ter uma experiência, né, um programa soviético no automobilismo internacional. Ter uma equipe da União Soviética, com pilotos soviéticos e um modelo soviético quase que 100%, assim, participando nos eventos de grande prêmio. Aí então ele mirou não na categoria principal, propriamente, mas nas categorias de acesso. Na categoria imediatamente inferior, que vamos chamar aqui de Fórmula 2, ok? No caso aqui, a segunda categoria abaixo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 foi passando por alguns nomes diferentes ao longo do tempo, até chegar agora como é chamado de Fórmula 2. Porque já tinha sido chamado de Fórmula 2, depois passou a ser Fórmula 3000, aí tinha sido chamado antes de Fórmula Júnior, etc. Então, vamos chegar aqui numa licença poética chamada de Fórmula 2. Então, entre esses espólios, além de modelos de rua do setor automotivo alemão, se pegou muito modelo DKV, se pegou o modelo da Opel, que é o que foi mais aproveitado, e isso eu vou contar posteriormente, certo? Foi pego modelos de corrida da Auto Union, certo? Para se dar ao projeto, ok? O que seria a Auto Union, tá? A Auto Union foi o que eu citei logo mais cedo, que foi o modelo responsável por quebra de recorde de velocidade na Alemanha, né? Do Bernd Rosemeyer e tudo mais, certo? A Auto Union, ela é uma fusão, ela é uma marca que é uma fusão de 4 outras marcas. Da Audi, da DKV, da Horsch, não Horse, Horsch e Wanderer. Que foi o modelo, digamos assim, junto com a Mercedes, o modelo de maior sucesso ali no cenário do automobilismo mundial. E aí você percebe que na imagem ali, o símbolo da Auto Union, a logo da Auto Union são as 4 argolas. E na dissolução da Auto Union, certo? Quem acabou herdando digamos assim, o restante da herança tecnológica, né? Quem herdou o restante da tecnologia foi a Audi, que continuou carregando o símbolo das 4 argolas, ok? Fica aí a curiosidade. Então, o que aconteceu da mini Operação Paperclip? Ele foi criado um modelo, certo? Um modelo reduzido, uma versão reduzida do modelo Auto Union tipo D, com algumas peças reaproveitadas do tipo E, certo? E com um motor inteiramente novo, certo? Um motor V12 de 1.900 cilindradas. Isso seria um motor bem pequeno, tá? Pensa num motor 12 cilindros, mas no tamanho do motor aí 2.0 que tu vê aí em modelos de rua, assim, mais ou menos, tá? Falando pro pessoal que não entende aqui de automobilismo, que eventualmente possa ver aqui, certo? O fato de ter sido a Auto Union, certo? É o fato dela ter tido uma fábrica localizada na cidade de Chemnitz. Tá? Perdão pela pronúncia, tá? Perdão pela pronúncia. Há tantas pronúncias aqui em russo como em alemão, em qualquer outra língua aqui, eu vou ficar devendo. Por se tratar numa cidade de ter ficado do lado da Alemanha Oriental, a Alemanha que passaria a ser socialista, foi se aproveitar dessa fábrica e se tinha também o livre acesso do Vasily Stalin até chegar à fábrica e fazer as solicitações para os engenheiros que sobraram ali da Auto Union, certo? Na montagem do modelo. E aí deu-se o nome de 650, o nome seria o Auto Union 650,
que seria rebatizado como 650 Sokol, ou Sokol, que na tradução se daria como Falcão. Entretanto, foram encontradas assim, diversas dificuldades para essa remontagem, porque as que tu ia aproveitar um modelo do que seria equivalente à Fórmula 1, a Fórmula 1 pré-guerra, né, os grandes prêmios pré-guerra, com um modelo, um protótipo de F2, juntando peças dos dois modelos com motor inteiramente novo. O carro, ele, pelo que o Vasily presenciava, o modelo foi um completo fracasso, por causa que ele não conseguia nem ligar. Os engenheiros, eles não conseguiam encontrar nenhuma especificação de combustível que fizesse o carburador funcionar. Eles foram tentar até mesmo improvisar carburadores de modelo de rua para ver se funcionava, e funcionava com uma tremenda dificuldade. O modelo não pôde nem ir para a disputa de eventos internos da União Soviética, porque quando ligava, eles não conseguiam mal andar sem quebrar, sem gerar falha. Então foi um completo fracasso. Antes de que o Vasily pudesse fazer novas demandas e solicitar novos investimentos para poder reformular o modelo e, enfim, colocar em disputa, aí aconteceu o quê? Aconteceu do pai dele, né, o Bigodão, ter ido de Odette Reutemann, tá? E aí assumiu o Khrushchev. E aí, pro pessoal entendido de história, né, da União Soviética, sabido ali das atitudes de desestalinização, né, da União Soviética, de tentar desvincular o máximo possível de conquistas, né, e feitos da figura de Stalin, entre outras coisas. Teve-se também a entrada do Vasily Stalin em depressão, o fato dele ter sido deposto, né, dele ter sido exonerado dos seus cargos militares e de comando, e também da chefia desse projeto do 650, certo? Foi preso, né, entrou em depressão, alcoolismo, entre outras coisas. Aí o Khrushchev cortou todos os fundos, suspendeu inteiramente o programa da Auto Union, fechou a fábrica em Chemnitz, certo? E aí tudo que restou da Auto Union ficou para a Audi lá do lado oeste da Alemanha, certo? E aí foi a primeira, digamos assim, a primeira tentativa de uma atividade com monopostos, né, na União Soviética. Nas partes posteriores nós vamos ter, sim, assuntos sobre categorias de monopostos que existiram na União Soviética, certo? E espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o fim da parte 2. E temos aí mais assuntos aí para tratar, certo? Tenham aí todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E sigam aí malvadões. Até a próxima.